Mais um. O metano também. O Brasil tem sido muito criticado nisso. O metano é resultado de fermentação anaeróbia de matéria vegetal, matéria orgânica. Por exemplo, você colhe o arroz, deixa a planta apodrecendo na água, libera metano. Os nossos bichinhos, né? Ruminantes, terríveis. Aquele bichinho tão bonitinho, fofinho, branquinho, que a gente conta na hora de dormir, quando está com insônia, os carneirinhos. Terríveis esses bichos. Eles comem capim, ficam virando de um lado para o outro e soltam metano pela frente e por trás. Se vocês acham que imbecilidade existe só nesse país, acredite, o governo da Nova Zelândia queria taxar os produtores de carneiro porque o pum deles estava aquecendo o clima global. Dá para entender um negócio desse? O que acontece? Veja, dados da Agência Nacional Americana de Oceanos e Atmosfera, segue. Olhem a escala, hein? Isso aqui é partes por bilhão. Tem que dividir por 1 bilhão, 10 a 9. O metano está estável, apesar de que hoje os ruminantes crescem na taxa de 17 milhões de cabeças por ano. E o Brasil já tem mais de 200 milhões de bois. Apesar disso, o metano, que é um dos principais gases do aquecimento global, se estabilizou. Possivelmente por conta das condições de pressão e temperatura existentes no nosso planeta. Segue. Há anos, por exemplo, como 2000, em que ao invés de crescer, mais um, decresceu. Houve deposição. Segue. Qual a origem das previsões catastróficas para o futuro? Modelo. Modelo de clima. O que é um modelo de clima? É um programinha de computador feito por homens que acham que entendem que aquelas equações representam a realidade dos fenômenos físicos. Eu não tenho nada, Lisandro, contra modelo. Quando eu vejo a Gisele Bündchen assim na passarela, diz, olha, este é um modelo adequado. Mas nós temos que convencer que realmente que os modelos de clima ainda deixam muito a desejar. Erram no ciclo hidrológico, erram na cobertura de nuvens, não tratam os oceanos como deveriam tratar, principalmente no que se refere a transporte de calor, por exemplo, influenciado por esse ciclo lunar, sem considerar que quando você faz um modelo, você tem que ajustar os parâmetros para ele dar a resposta que você quer. Em outras palavras, o pesquisador tortura o modelo até ele confessar o aquecimento global. Aí já pode estar no time dos bons modelos. Olha, o IPCC diz que como eu chamo? Impressão digital, a prova inequívoca do aquecimento global antropogênico seria o aumento da temperatura nos níveis mais altos da atmosfera. Vai? Entre 9 e 10 quilômetros de altura. Aqui vocês têm a saída de 4 modelos, Equador para o Polo Sul, Equador para o Polo Norte, um corte meridional. Todos os modelos mostram esse aquecimento. Segue? O que a natureza diz que está acontecendo? Os balõezinhos com as radiosondagens, medindo temperatura, pressão e umidade, mostram que, na realidade, a temperatura está decrescendo nesses últimos anos. E isso é terrível, porque se as camadas mais altas estiverem mais frias, as nuvens crescem mais e produzem tempestades mais severas, tempestades elétricas, ventos fortes, tornados e até granizo. E isso é que nós estamos vendo nesses últimos anos, notadamente a partir de 1990, uma redução na temperatura nas altas camadas. Bom, se modelo é bom, secretário, ele teria que prever o clima passado, né? Então, se eu fizer um teste, pego de 1880 até o presente. O modelo é bom? Então ele teria que reconstituir o clima já observado. Fez? Não. Melhor modelo da NASA erra redondamente em tudo. Só vou pegar um exemplo,
A Amazônia é uma das fontes principais de calor para a atmosfera, para manter a circulação dos ventos. Errou em 20% redução de chuva na Amazônia. Isso corresponde a reduzir a potência da fonte de calor amazônica em 20 mil Itaipus. E eu coloco assim para vocês sentirem, 20 mil Itaipus com 14 gigawatts de potência, 14 mil megawatts. Isso foi o que o modelo conseguiu reduzir na fonte amazônica. Se ele erra no fornecimento de energia, claro que ele vai errar em tudo mais. Mas é fácil fazer previsão para 2100, porque até lá está todo mundo morto e ninguém vai ser cobrado. Segue. Controladores climáticos. Quem é que controla? Incrível! Pasmem vocês, o Sol é o grande controlador climático. Má notícia, mais uma, o Sol tem um ciclo de aproximadamente 90 a 100 anos e ele vai estar no mínimo agora, nesses próximos 22 anos. Produzindo menos energia, produzindo menos ultravioleta, que vai reduzir ainda mais a camada de ozônio e, pior de tudo, redução no campo magnético solar. É a primeira vez que a humanidade vai ter oportunidade de observar o Sol no mínimo. Porque a última vez que ocorreu foi no início do século XX, há 100 anos atrás, e nós não tínhamos como. Qual é o impacto da redução do campo magnético solar no planeta Terra? Não sei, ninguém sabe. Mas ele pode interagir com o campo magnético terrestre. O campo magnético terrestre pode modificar o movimento do manto terrestre e modificar as placas tectônicas, o movimento das placas, e produzir, por exemplo, terremotos, vulcões e tsunamis. Então nós vamos ficar de olho nisso. Nesses próximos 20 anos, acredito que nós vamos aprender muito. E outro grande controlador são os oceanos. Segue. E aqui quero chamar a atenção especial para algo que serve para nós fazermos essa previsão muito mais cautelosa. Observou-se, então, numa reconstituição, que o Pacífico, o Oceano Pacífico, ele apresenta basicamente duas fases. É como se fosse um El Niño, Laninha, mas que ao invés de demorar um ano, 18 meses, demora 25, 30 anos cada fase. Pacífico Central, Equatorial esfria, e fora dos trópicos fica quente, foi chamado de fase fria. Ao contrário, inverte, fica mais quente no Pacífico tropical e esfria fora, chamado fase quente. Veja o que aconteceu, mais uma. De 25 a 46, o Pacífico tropical teve sua temperatura aumentada. De 47 a 76, esfriou. Voltou a aquecer de 77 a 98. E agora está esfriando de novo. E é um ciclo de aproximadamente 50 a 60 anos. Aquece 25, 30 anos, esfria 25, 30 anos, e isso interfere no clima global. Hoje, nós temos dados. São boias inteligentes, feitas para permanecerem estáveis a 2.000 metros de profundidade. Elas se deslocam com a corrente, depois inflam, umas aletas sobem medindo temperatura e salinidade. Quando chegam na superfície, transmitem os dados para o satélite e afunda de novo e segue seu ciclo. São mais de 3.200 boias monitorando os oceanos. E o que essas boias estão dizendo? Os modelos previam um aumento de calor nos oceanos, e o que nós estamos observando, as boias seguem, é uma redução. Portanto, os oceanos estão esfriando, o Sol está entrando num mínimo. Esses dois são dois grandes indicadores que nos próximos 20 anos, pelo menos, nós vamos passar por um resfriamento global e não um aquecimento. Há mudanças? As perspectivas agora para esses próximos 20 anos. Sim. Vejam, o Pacífico como estava entre 1947 e 76, frio, quente fora, mais um. E agora, nesses últimos 11 anos, frio e quente. Note que a configuração da temperatura do Pacífico está praticamente idêntica àquele período de 47 a 76. Então, o que eu fiz foi o seguinte:
Para que usar modelo? Considerando que os oceanos são importantes, que eles cobrem 71% da superfície terrestre, e a atmosfera é aquecida por baixo. Então, se eu pegar uma situação semelhante no passado, que eu já tenho dados registrados de temperatura e chuva, não preciso inventar nada, eu uso isso e, por similaridade, eu calculo a probabilidade de ocorrência de eventos severos, como chuvas intensas e geadas. Segue? Portanto, estamos numa nova fase fria. Mais um. Veja o que aconteceu no clima global. Quando o Pacífico aqueceu, mais um, vai. O clima global aqueceu. Quando o Pacífico esfriou, apesar de ter havido, então, aqui um aumento nas emissões de gás carbônico, a temperatura global diminuiu e agora, quando o Pacífico aqueceu de 77 a 98, aumentou de novo. Segue. Frequência de El Niños, que são terríveis para o nosso clima, particularmente no sul. Vejam que a frequência de laninhas foi muito maior durante o período que o Pacífico ficou frio, e os El Niños que ocorreram foram de curta duração e pouca intensidade, comparado com os El Niños que ocorreram quando o Pacífico se aqueceu, e que tivemos El Niños fortes, com grandes catástrofes no sul, Santa Catarina particularmente, 82, 83, 87 e agora 97, 98. Então, os El Niños da fase quente do Pacífico, que já terminou em 98, foram muito mais severos do que os El Niños da fase fria. Então, por favor, não tratem os El Niños agora, nesses próximos 20 anos, da mesma forma que vocês trataram os El Niños de 20 anos atrás. Mudou o cenário global. Segue.